A partir de agora, pela Escola de Rádio Web, o programa Universos Humanos, com Ariane Freire. Começaremos agora uma caminhada por entre os mais diversos comportamentos humanos. Por entre emoções, sentimentos e razões que nos levam a agir ou a reagir diante de um cotidiano no qual vivemos, mergulhados sem perceber, o que de fato nos tornam felizes ou angustiados por conflitos que não compreendemos. Hoje nós falaremos sobre astrologia. Tirar um pouco esse mito dos astros que influenciam a vida da gente, blá, blá, blá. Seria o homem um fantoche do universo? Seu caráter, seu comportamento são determinados pelos astros? O ser humano não tem vontade própria e simplesmente obedece às influências dos astros? Todos os sentimentos, as conquistas e os bloqueios humanos são meros folguetos cósmicos? O ser humano nasce por acaso e seu destino é pré-determinado pelas configurações astrológicas? A resposta é um enfático não. Nós somos aquilo que somos graças à evolução, ao nosso próprio caminho e nosso próprio aprendizado. Isso não quer dizer que a astrologia não seja verdadeira, tá? E sou astróloga há mais de 30 anos. Muito pelo contrário, eu acho que a explicação que eu vou dar agora é exatamente, digamos assim, algo mais racional, uma forma de ver a astrologia de uma forma diferente, mas que passa melhor pela cabeça até das pessoas incrédulas na astrologia. E olha só, quando eu falo em astrologia, eu não estou falando de horóscopo. O horóscopo coletivo, gente, é muito relativo, a gente tem que ter cuidado com isso. Conheço pessoas que simplesmente não saem de casa antes de ouvir o seu horóscopo. Agora, o que muita gente não sabe é que muita gente que faz horóscopo sequer conhece o significado de astrologia. Muitos astrólogos trabalham nisso, sim, conheço, sei que trabalha bem, mas nem todo mundo que faz horóscopo é astrólogo. Existem pessoas que escrevem, locutores que leem, mas não é verdade. O que está ali é uma invenção. É tirado de algum horóscopo do jornal do ano passado e trocado tudo, entendeu? Então, não é por aí. Muito cuidado com isso, porque isso é uma coisa muito séria. E existem, inclusive, horóscopos. Eu conheci um horóscopo e era uma astróloga mesmo, mas extremamente pessimista. Ela falava em atropelamento para tal signo. Uma coisa muito impressionante, porque tinham pessoas que não saíam de casa, clientes me ligavam, que é isso, Ariane, olha o meu signo, então, olha só. Ah, mas ela é astróloga, dane-se. Ela está colocando ali as suas próprias frustrações. Então, muito cuidado com isso. Existe gente séria? Existe. Existe muito cambalacheiro, como existem em várias coisas. E outro negócio, olha só, horóscopo coletivo é muito coletivo, tá? É por aí. O horóscopo individual é outra história. Agora, não dá para se afirmar que todos os aquarianos do mundo vão receber um e-mail importante naquele dia. E vão encontrar um amigo antigo naquele dia. Então, esse tipo de previsão em horóscopo, cuidado, não é feito por astrólogo. O máximo que um bom horóscopo faz, um bom astrólogo faz em termos de horóscopo, é dizer como está a sua emoção, como está a sua cabeça, o seu humor. Outra coisa, cor, sabe? Número... Eu tenho alergia a essas coisas. Áries, não sei o quê, papapá, cor, não sei o quê, número 28. Aí amanhã o número é 35. Eu desconheço isso na astrologia. Desconheço mesmo, conheço isso em horóscopo. Então, muito cuidado, sabe? Porque as pessoas acabam tendo uma impressão da astrologia completamente diferente do que a astrologia realmente é. A astrologia é uma arte-ciência milenar e, como eu falei aqui a vez passada, né, no programa passado, Jesus estudou astrologia, várias previsões feitas em cima disso, a estrela guia,
Tudo isso tem um conteúdo astrológico. Porque naquela época não existia astronomia, só existia astrologia. E reis, e o povo, e várias escolas de mistério iam por aí. Seguiam muito essa questão das configurações astrológicas. Então, o que acontece? Ora, se você não é influenciado pelo planeta, né, pelo seu signo, como é que as características das pessoas de Áries são tão comuns, de Touro também? A gente que tem experiência, às vezes olha, é tal signo, é bater e valer. Por quê? Na verdade, você é o que você é. E por isso, você nasce naquele signo. Porque aquele signo e toda a configuração astrológica, porque nós não somos só o nosso signo solar, se afina com a sua natureza. Um triângulo cósmico perfeito. Aquela alma vai nascer num corpo cujo código genético tem a ver com a sua natureza e vai nascer numa configuração astrológica que também tem a ver com a sua natureza. Então tudo se encaixa. E o que nós somos? Bom, aí eu vou entrar na teoria da reencarnação. Ou nós somos o nosso código genético, para quem não aceita a teoria da reencarnação, e para quem aceita, nós somos, além do código genético, nós somos uma alma que existe e que, por várias encarnações, vai aprendendo, vai evoluindo. Então, nós nascemos no horário certo, no momento certo, não importa se foi de cesariana, porque eu já vi cesarianas atrasarem, adiantarem, a criança querer nascer antes, o médico atrasar e começar a cesárea depois. Essa criança vai nascer exatamente na configuração, é o seu espelho. Ou seja, o mapa astrológico é o seu retrato. É como se eu fizesse uma tomografia de você como um ser holístico, como um todo. Você tem a parte física, você tem a parte emocional, você tem a parte mental, você tem a parte espiritual e você tem a parte astral. O ser é holístico. Então, a astrologia é holística também. E ela é exatamente o resultado de um raio-x, de uma tomografia. Ali é você. Isso é um mapa astrológico. Não existe isso, mas você tem esse temperamento porque você é do signo de leão e todo leão é vaidoso. Não. Você, por ser vaidoso, por ser expansivo, por ter boa liderança, etc, 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 você vai nascer no signo de leão. Mas não é só leão que tem isso, claro, porque ele tem leão, ele tem capricórnio, ele tem... Mas a coisa básica, você pode observar, todo ariano, são pessoas que se dizem muito sinceras, mas usam um pouco da agressividade. São impulsivos, mas também são dedicados, mesmo que por um pequeno período. Pessoas de Capricórnio vão procurar sempre uma estabilidade financeira, profissional, crescimento. Com certeza não vai tirar da cabeça a compra de um imóvel. Então o capricorniano, ele nasce para crescer e poder ter uma velhice com conforto. Sagitário já não liga muito para isso, ele vai vivendo, o importante é viajar, é estar sempre entusiasmado, é sempre uma pessoa alegre, até ficar mal-humorado, claro. As pessoas de Gêmeos são pessoas muito racionais, entendeu? Quando tem muita sensibilidade, pode contar, tem uma lua aí em algum signo, em alguma casa que está caracterizando que ela tem uma depressão, uma sensação muito forte. Peixes é sempre romântico, coloca sempre a culpa nos outros e tal. Aquário tem sempre uma cabeça meio diferente, é muito criticado por isso. Não se sente muito compreendido, até porque não é mesmo. E é difícil entender. Touro, né? Touro é muito prático, enquanto de repente, sabe, Peixes, Aquário, Gêmeos, Libra, ficam pensando na engenhosidade de alguma coisa, né? Poxa, como aquela formiguinha, a força que aquela formiga tem para levar uma planta, né? Que seria enorme proporcionalmente a ela, sabe? A pessoa de Touro vai lá, dá um peteleco, pronto, acabou. Não vai pensar em nada, ela vai dar o peteleco ali na formiguinha e não vai filosofar. Câncer é aquela coisa família que, aliás, todo mundo acha, não, Câncer é tão bonzinho, né? Não se engane não, tem um gêniozinho danado, mas tem essa vantagem, é muito família. Virgem, os virginianos são práticos também, né? São até serviçais. Você chega, tá tudo bonito, você precisa de ajuda, ele corre, ele é o ombro, ele é o ombro, mas não são muito carinhosos, são muito práticos para serem
dedicados, carinhosos, românticos. Escorpião é o signo da profundeza, é o signo da transmutação. Então, existe toda Libra do amor, né? O libriano tem uma necessidade, é casamenteiro, né? Tem uma necessidade enorme de parceria e tal. Então, o que acontece? Quando você sabe a hora do seu nascimento, né? Claro. Você tem ali aquele exame, aquele raio-x, aquela tomografia. O que o médico faz? O médico vai dizer para você, o seu organismo é assim, 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 e você está com esse problema. O astrólogo faz a mesma coisa. O astrólogo vai decodificar aquele monte de símbolos e linhas que você não está entendendo patavinas, mas ele está ali, decodificando o seu retrato. Gente, é só isso. O axioma diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo. Ele não diz que o que está em cima influencia o que está embaixo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não existe isso de Saturno. A minha vida está uma desgraça. Olha, meu marido perdeu o emprego, as crianças se machucaram, a minha vida está assim, está assado, porque Saturno está em oposição a Júpiter, que faz uma quadratura com Urano, a Netuno está em 12ª casa, e enfim. Gente, a causa de você estar passando por uma fase assim não é culpa dos astros, como não é culpa do demônio, como não é culpa de nada que seja, sei lá, tão mitológico. Não é assim. O que o mapa vai mostrar é que você terá uma fase assim e ele está me informando. Ele é uma informação. É como o médico chegar para você e dizer assim: olha só, você tem uma gastrite, e se você não cuidar dessa gastrite, a previsão que eu posso fazer é que você vai acabar aí com uma úlcera e tal, não sei o quê, né? Então, quando o médico diz para você, você está com uma gastrite, gente, a culpa não é da máquina que fez o exame, a culpa não é do médico, ele apenas está lendo aquilo que você tem, mas a culpa não é da máquina, a culpa não é do médico. Então, quando a gente diz, olha, você está numa fase muito complicada, sabe, seu Saturno está em quadratura com Marte, né, quadratura é um aspecto negativo, e tem aqui uma tensão e tal, esse é um ano que tal área da sua vida vai estar mais enfatizada, vai estar meio complicado e tal, não é culpa dos planetas. Pelo contrário, quando você tem uma fase boa, também não é culpa dos planetas. Então, ele é apenas um ponto de identificação. Então nós vamos fazer o seguinte, uma pergunta que é muito comum, é as pessoas afirmarem que o destino pré-determinado, se ele existe, onde fica o livre-arbítrio? Porque as pessoas conseguem separar o livre-arbítrio do destino pré-determinado. Mas olha só, vamos pensar juntos? Se eu tenho livre-arbítrio de plantar arroz, o que eu estou pré-determinando colher? Arroz. Se eu escolhi plantar feijão, eu pré-determinei colher feijão. Então, gente, o destino pré-determinado, ele é pré-determinado exatamente pela sua escolha. Aí você vai dizer assim, não, mas espera aí, eu não escolhi nascer aleijado, eu não escolhi ter essa situação, sou uma pessoa boa, todo mundo pisa em mim, eu fiquei pobre, eu sou faminto, poxa, eu merecia ter um marido ou uma esposa, sabe, muito boa, e de repente, poxa, o cara bebe, me bate, porque a minha mulher me ofende, né? Enfim, às vezes nós escolhemos agora, né? Mas muitas vezes nós escolhemos ao longo da nossa existência. Então, eu vou dar uma explicação rapidinha aqui para vocês do seguinte. A reencarnação, como ela mostra, né, esse mapa hoje em dia. Digamos que você esteja no colégio e aí você se dedica a português, história, geografia, ciências sociais, e negligencia, esquece, não estuda, não faz nada pela matemática. Ora, você tem um ano colegial. Digamos que no primeiro semestre, você simplesmente tirou todas
as médias das matérias numa boa. E matemática, sua média foi 0, foi baixa. O ano vai passando. Se no meio... o que você está escolhendo para o final do ano? Você está escolhendo levar pau em matemática. Aí, o que acontece? Se no meio do ano, você tomar consciência disso e disser assim, caramba, olha o que eu estou fazendo com o meu ano colegial. Eu vou levar pau. E começar a estudar muito matemática e recuperar no segundo semestre o que você perdeu no primeiro, você está mudando o seu destino e no final do ano você passa. Mas eu pergunto, adianta você ter essa consciência e tomar essa atitude em outubro? Não. Por isso mesmo é que algumas coisas do seu destino que você escreve, você pode mudar, outras não. A gente chama de cabal. Não tem como mudar, porque no meio do ano você mudaria a sua situação na matemática. Em outubro não dá mais tempo. Você pré-determinou levar pau em matemática e leva pau em matemática. A escolha foi sua. E o que acontece? Vai chegar um momento em que essa matéria vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. De qualquer maneira, chega um momento em que você vai ter que equilibrar a matemática. Porque você não vai conseguir lá na frente aprender equação se você não souber fração. E aí o que acontece? Você tem a matéria acumulada, você tem a equação e a fração para estudar ao mesmo tempo. E é isso que nós chamamos de karma acumulado. Que dentro da astrologia kármica é aquela área em que, em outras vidas, você não aprendeu o que tinha que aprender e teve outra encarnação e você continuou sem aprender, chega aquele momento em que ele está acumulado e aí você vai ter que compensar isso de qualquer maneira. E, gente, olha só, karma não é castigo, pelo amor de Deus. Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. E toda ação gera uma reação. Então, eu tenho karma positivo, karma negativo. Por exemplo, a energia elétrica. Ora, se você colocar o dedo nessa energia elétrica, você vai levar um baita choque. Se você colocar um aparelho, uma lâmpada e tal, você vai obter a luz. Então, assim como a eletricidade mata, a eletricidade salva, não é? Ela salva num centro cirúrgico, ela mata num choque, numa tempestade, enfim. Então, o karma é ação e reação. Ele não é bom nem é ruim. Ele é uma lei. A lei da compensação. A roda de Sansara, né? A roda da fortuna que gira conforme a sua necessidade, o movimento da sua vida, que gira e vai mudando. Nada fica no mesmo lugar. Ora em cima, ora embaixo. A vida de alguém é diferente disso? Ora, uma fase boa, uma fase ruim, uma fase difícil, uma fase mais ou menos. A gente está sempre em movimento, porque o universo é movimento, sabe? A vida é movimento e é necessário isso. Sem movimento, não somos ninguém, né? Se o mar não se movimentasse, podre. E nós não somos podres. Nós somos a água do universo em movimento, nós somos os elementos em movimento. Então isso é muito, muito importante que a gente tome consciência da nossa própria vida. Ao consultar um mapa astrológico, né? Veja primeiro com quem você vai fazer, por favor. Tá? Aliás, qualquer oráculo e qualquer médico e qualquer advogado, tá? Saiba com quem você está mexendo. Vá sempre com a ideia de que aquele mapa é para te ajudar no autoconhecimento e não para determinar nada. Você vai, não, quero ver o que Saturno me reserva. Saturno não reserva nada para você. Saturno só vai dizer para você que você vai passar por uma determinada coisa. E quem sabe, você sabendo disso, você não se prepara melhor. Mas muito cuidado com pessoas que só conseguem ver o negativo, sabe, que são dramáticas. Tem muito profissional dramático, chega para você, olha, minha filha, eu tô vendo aqui uma separação, sabe, e não vai dar para escapar, realmente seu marido vai sair de casa. Cuidado, você, astrólogo, meu colega, vamos ter cuidado quando passamos algo para alguém. Porque no momento que você tem um oráculo na mão, é como se você tivesse um poder, é como o seu exame nas mãos do médico. Né? Ele é o poder, ele é o conhecimento. E a gente faz parte disso. A gente trabalha com seres humanos, com pessoas neuróticas, com as pessoas psicóticas, sabe? Enfim, com psicopatas,
sabe, com todo tipo de cabeça, desde a mais equilibrada à mais desequilibrada. Então, tem certas coisas que você não precisa mentir. Ou você não diz, tá? Dependendo do que você está vendo à sua frente, ou você tem que saber dizer. E já dá logo o elemento para a pessoa poder escapar ou superar aquilo ali. Gente, procurem não fazer previsões de muitos anos. Não tem coisa pior do que você prever uma coisa ruim para daqui a 10 anos. Um caso desse no meu consultório, de uma cliente que era recém-casada, e eu vi pelo mapa dela e tal, ainda joguei um tarô, e eu vi uma separação para ela dali a uns 10 anos mais ou menos. Como eu poderia dizer para ela que eu via essa separação? Como? Ela acabou de casar, tá apaixonada. Eu vou dizer para ela que esse casamento não vai dar certo? Que esse casamento daqui a 10 anos não vai existir? Era cabal, kármico, não tinha jeito, ia acontecer. Então, eu não disse nada disso. Por quê? Porque dentro de 10 anos, ela precisaria vivenciar, amadurecer, perceber que não era feliz. E ela mesma estaria mais preparada para aquela separação dali a 10 anos. E eu realmente não disse, apenas disse para ela que eu gostaria de acompanhar, para a gente ver como é que tá, né? Porque nisso eu ia acabar colocando os dois numa terapia e tal, não sei o quê. Bom, deu 11 anos depois, ela voltou. Voltou outras vezes e tal, depois passou uns 5, 6 anos sem aparecer. E disse assim, ai, Ariane, joga um tarô pra mim, pra ver se eu consigo me separar na boa, em paz, sem problemas. E se o cara que eu encontrei, né, vai dar certo e tal. Então, olha só, 10 anos depois, ela queria aquela separação. Agora, imagina se eu digo isso a ela ali, 10 anos antes, em lua de mel. Então, ela ia ficar desesperada, ela não ia nem conseguir curtir aquele casamento naquela ideia. E não pensem que as pessoas não são influenciáveis, são sim. Tem gente que aparece no consultório e diz assim, Ariane, pode dizer tudo aí, eu não me impressiono, eu não me influencio. Tipo assim, não tenho medo que você vai dizer, pode, se for uma coisa ruim, você pode me dizer, aí é que eu não digo mesmo. Porque a experiência é a seguinte, então tá, olha só, eu tô vendo um problema aqui no seu casamento, é grave? Você tá vendo separação? Então como que ela tá preparada? Né? Então é necessário que a gente tenha a percepção, sabe, estudar um pouco o comportamento humano, saber o que é, sabe, a diferença, o que é um esquizofrênico, né, na sua frente. Gente, eu já tive clientes, eu tive uma cliente noiva de um extraterreno, eu tive um cliente que ele tentou arrancar o próprio olho, porque ele era o demônio, ele era a besta do Apocalipse, o 666. Entendeu? 2 anos depois, no tratamento psiquiátrico mesmo, ele avisou o médico que ia se matar e se matou. Então, é preciso que a gente, nessa hora, diga, olha, eu não posso aprofundar seu mapa, uma questão de ética, você tem um médico que lhe acompanha, e fazer um trabalho que não faça aquela pessoa, aquele doente, surtar. Se ele surtar, pior. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com essas coisas, tá? Como a gente tem que ter o mesmo cuidado indo ao médico. Meu pai faleceu por um diagnóstico errado no hospital particular. E o próprio cardiologista dele não teve a sensibilidade de pensar numa isquemia de artéria entromesentérica. Mas meu pai disse, eu estou infartando no abdômen. E foi dado como gastroenterite. E eu disse para ele, meu pai precisa de uma cirurgia urgente. Que isso? Isso é uma gastroenterite. E meu pai gritando de dor e disse, eu estou infartando. Foi dado como bobagem e 2 dias depois foram operar meu pai, né, para ganhar dinheiro, claro, porque ele já estava com o intestino necrosado. A artéria entromesentérica é a artéria que alimenta de sangue o intestino. Ele teve uma isquemia, ou seja, um bloqueio ali, e parou tudo, enfim, era só dor, e acabou falecendo. Então, o mesmo cuidado que nós temos que ter com o médico, com o advogado, né, com o engenheiro, o arquiteto, a manicure. Nós temos que ter cuidado com a manicure, porque aquele bifezinho que ela tira ali pode ser extremamente perigoso. Então, todo profissional que você vai deve ser indicado, sabe? Você tem que ter confiança nele. Então, não é diferente com astrologia, com baralho cigano, com o I Ching, com o que você imaginar que seja, com pai de santo, com mãe de santo. Né? Eu soube agora, uma amiga minha
entrou numa furada, assim, triste, o cara dramático, né? Começou a ver só desgraça na vida dela, trabalho feito por Exu, de não sei o que, preto, e tal, com encruzilhada, com não sei o que. E aí via mais... Isso pra família toda. Resultado, gente, ela entrou numa perda de 120 mil reais. Perdeu um apartamento. Que simplesmente esse cambalacheiro, duvido que ele esteja realmente acompanhado por um orixá sequer. Nem do bem, nem do mal. É simplesmente um cambalacheiro que sai por aí dando golpes, foi em São Paulo. Então, tem que ter cuidado, sabe? Quais são os cuidados que a gente pode ter diante de determinados gurus? Muito cuidado, olha, sempre tem alguém te invejando, sempre tem uma loura dando em cima do seu marido. Não, vai escrevendo aí. Olha só, vou fazer uma listinha. Uma loura dando em cima do seu marido. A sua vida não vai pra frente porque todo mundo te inveja e tem uma pessoa sempre que tá ali fazendo um trabalho pra você. A outra é você tá sob magia negra da sua sogra ou, enfim, de uma vizinha que não gosta de você. Você tem olho gordo também no trabalho, tá? E a sua vida nunca cresce porque você está devendo ao santo. Mas que pode deixar, porque eu não cobro nada, mas o material dá R$3.500 para desfazer esse trabalho que foi feito por um Exu. Foi um Exu, sabe, tipo daquele brabo mesmo, que faz magia, quimbanda, voodoo. Então tem um trabalho aqui feito para você. Se você não fizer, você vai morrer. Se você não morrer, é a sua filha que morre. Então, muito cuidado com essa linguística, sabe? Com essa forma que as pessoas têm de influenciar a sua cabeça, de deixar você apavorado, porque são verdadeiros atores. Atores. Eles treinam isso, sabe? De chegar, de te impressionar, de envolver você na emoção, porque quem procura um médico está doente, quem procura um oráculo está desesperado. Oráculos são essas ferramentas, essas linguagens, né? Tarô, astrologia, Xing, enfim. Tá desesperado e muita gente usa esses psicopatas, sabe? Sem caráter nenhum. Eles usam o seu desespero, a sua sensibilidade para tirar tudo que você tem. Nunca ficam só naquele preço básico que você fez. Olha, é X, é X. Achou caro? Não vai. Achou barato? Vai para outro. Achou barato? Paga. Mas não cobram nada além disso. Diz para você que vai comprar 1000 materiais, compra nada. Compra nada. Ou então é o mesmo material que usa, sabe, que ele diz que vai usar para todo mundo. Então, existe gente séria nessa área? Existe. Existe sim, gente muito séria. Mas existe muita gente safada, entendeu? Que coloca os sérios sempre na corda bamba, né? Naquela coisa assim, sabe, astrologia palhaçada, tarô não existe, uma vez eu fui jogar abuso, deu tudo errado. Então, sabe, são esses maus profissionais que existem em todas as áreas que fazem com que os bons profissionais, muitas vezes, percam a credibilidade, percam seu moral, né, e sejam zoados aí até dizer chega. Então, o que eu posso dizer e o que encaixa melhor na minha cabeça é isso. Os astros não influenciam nossa vida. Nós temos uma sincronicidade, o que é uma coisa bem diferente. Nós temos uma sincronicidade com o universo. Não só com os astros, né? Mas com o universo em si. Nós somos o desdobramento cósmico. Nós somos o desdobramento de Deus. Nós somos, sabe, criatura, criação. Existe sim, existe algo entre você e a Lua, entre você e Saturno, muito mais numa simbologia que se chama arquétipo, que está no seu inconsciente, do que só a energia em si. Nós temos afinidades com tudo isso. Olha, todos nós temos os 12 signos em nós. Só que em cada encarnação, né, conforme a configuração que você vai formando na sua própria vida, conforme a sua evolução, o seu karma, tudo que a sua alma precisa, você vai configurando isso. Tipo assim, o mapa da encarnação que vem é esse mapa que você tem agora, com as mudanças que você fizer nele. O quanto você evoluiu, sabe? O quanto você compensou seu karma. O que aconteceu
que mudou tua vida, não necessariamente seu caráter, mas o seu mapa astral será hoje. Hoje é a consequência das encarnações anteriores e na outra, a consequência das anteriores com a de agora. Nós vamos, numa outra oportunidade, não sei se vai dar tempo hoje, mas eu vou falar signo por signo. É que eu não gosto de falar de signo corrido, sabe? Tipo assim, 5 minutos para cada signo é besteira. Porque quando eu falo de um signo, eu não faço só os elogios básicos. Inteligente, tem boa imaginação, a memória é ótima. Não. Eu gosto mesmo é de pegar aquilo que bloqueia. Porque nós temos mais um detalhe aí, tá? O mapa de hoje, quer dizer, você tem a sua essência no mapa. Aquilo é você. Só que hoje você é uma mistura de você mesmo, quer dizer, dessa sua essência, com toda uma gama de informações, rótulos, condicionamentos que você recebeu na infância. Então não adianta eu chegar para você e dizer assim, nossa, você traz uma arte incrível, né? A posição de Vênus, e você tem a arte em você e você pode crescer muito nisso. Eu, Ariane, nossa, eu não chego perto de um piano, violão nem pensar. Experimenta. Porque lá na sua infância, você teve que engolir esse desejo. Você queria tocar violão, mandaram você tocar piano. Você queria piano, mandaram você tocar tambor. Sabe, o dia em que a nossa família, a nossa sociedade começar a respeitar a criança e não só apenas fazer dela o seu objeto de poder, né? Ou passar para ela o que você também já aprendeu, que já aprendeu errado, ou tentar passar para ela o melhor de você. Claro, você vai passar, é seu filho, mas cuidado, ele não é você. Assim como seus pais erraram com você, você pode errar com seus filhos com a melhor intenção do mundo. Veja quem é seu filho, qual é o desejo dele. Sabe, estimule mais do que cobre. A gente só sabe cobrar. Faz isso, faz aquilo, mexe nisso, come assim, come assim. Tá ótimo, tem que ser educado mesmo, tem que ter limite, com certeza. Mas presta atenção ao desejo dele. Se você sente que ele tá ali, pegando o violão do titio, mexendo, caramba, estimula. Não, isso é bobagem, isso não dá dinheiro. Então, é complicado. Sabe, a criança fala muito, a criança é comunicativa, cala a boca, essa garota é chata, esse menino é inoportuno. Caramba, aí cresce, fica tímido, doente, tá vendo, ó? Não sabe nem pedir nada, não sabe procurar emprego. Claro, você mandou ele calar a boca, então não reclama. Cala a boca você agora. Não reclama. Cuidado com o Frankenstein que você está criando. A relação de filhos, de pais, de família. Gente, o amor é lindo, mas não é só o amor que educa. Não é só o amor, às vezes estraga, limita demais, bloqueia. Quantas coisas a gente tem. Olha, eu vejo pais tratarem o filho com tanto amor, mas porque o garoto teve um erro assim, assensado, ou começou a encher o saco dos pais no dia que os pais não estavam bem, aí começa, você é mesmo um idiota. Você é um grande idiota, cala a boca, idiota. Esse menino é um babaca. Esse menino, cara, cala a boca, chato. E aí? Aí, aquela inteligência que está ali simbolizada por Mercúrio, tão bem aspectado com o Sol, tão lindo com Marte, vai para a gaveta do seu inconsciente. Fica engavetado e você não consegue fazer nada sem se sentir um burro incompetente. E aí, a pessoa chega para mim e diz assim, engraçado, Ariane, eu até tenho um pouco de complexo disso. Eu acho que eu tenho boa memória, mas não sou inteligente. Como não é inteligente? Com aquela configuração, duvido. Vai para terapia. Vai para terapia, desbloquear, porque você só não confia em você. Você não sente que é inteligente. Aí as pessoas dizem que você é inteligente, não dá para você acreditar, você não sente. Então, a terapia vai mexer nisso e você vai começar a despertar. Gente, e eu vi com os meus olhos várias pessoas chegarem à arte de pintar quadros, música, comunicação, gente que entrou na comunicação, gente que achava que não sabia escrever foi ser jornalista, simplesmente porque se identifica, olha, você tem, corre atrás. Correu atrás, fez a terapia, puf, desbloqueou. A mesma coisa acontece com o complexo. Cada ser humano, no seu universo particular, tem o seu complexo. E os signos vão representar aí alguns complexos básicos. Por exemplo, Escorpião tem sempre a sensação do fracasso.
Nossa, mas ele pode ter um sucesso, tá realizado, mas lá dentro dele existe uma sensação de que não é suficiente. O virginiano tem aquela complexidade de só ser amado se for perfeito. E como ele não é perfeito, ele não pode ser amado. E que as pessoas estão à sua volta só por algum tipo de interesse. Então ele acaba quase que comprando as pessoas, servindo a elas para poder se sentir amado. O conflito do aquariano entre o amor ou a família que o aprisiona de alguma forma e a liberdade de sair aí pelo mundo, né? Então cada signo tem isso. Áries tem aquela coisa de não realizar porque ele nunca termina, entendeu? E aí ele termina, não está satisfeito, tem que buscar outra coisa, sabe? Ele está sempre abrindo vários empreendimentos ao mesmo tempo, Gêmeos também. Então o complexo de inferioridade, o complexo de rejeição em cada signo vai se apresentar com intensidades diferentes, de formas diferentes, como isso vai se manifestar e qual é a consciência que você tem disso. Então, o mapa astrológico é isso, a astrologia é simplesmente a linguagem que você não consegue acessar a não ser que você estude essa arte. Mas é a sua essência, é o seu retrato, há uma sincronicidade, mas não há uma influência. Os signos, então, a gente vai fazendo programas para falar de signos, que eu também quero trazer para vocês uma linguagem belíssima, que é a linguagem do tarô, que é o louco, é um arcano, é um símbolo que existe dentro de nós e que vai aprender com os outros 21 arcanos a sua grande jornada, que é a nossa jornada também. Então, o Universos Humanos vai entrar nessa área, o Universos Humanos vai buscar para você a religião, a filosofia, porque o Universos Humanos é isso, é tudo isso. Mas eu trouxe para vocês aqui um texto muito interessante, que é a missão dos 12 signos. Vou ler aqui para vocês. E então, naquela manhã, Deus compareceu ante suas 12 crianças e em cada uma delas plantou a semente da vida humana. Uma por uma, cada criança deu um passo à frente para receber o dom e a função que lhe cabia. E Deus disse: a ti, Áries, dou a missão de plantar a minha primeira semente. Para cada semente que plantares, outras milhares de sementes se multiplicarão. Entretanto, não terás tempo de vê-las crescer, pois tua vida é ação, e a ti compete tornar os homens cientes da minha criação. Por isso, serás o primeiro a penetrar no solo da mente humana com a minha ideia. E para que faças um bom trabalho, dou-te a provação do orgulho para dominares, e como bênção concedo-te o dom da iniciativa. A ti, touro, concedo o poder de transformar a semente em substância. Trabalharás com afinco e paciência, para que as sementes não se percam ao vento. Não questionarás ou mudarás de ideia até que termines tudo o que já foi iniciado, pois a ti compete o processo de concretização da minha ideia. E para que realizes um bom trabalho, dou-te a provação do apego para dominares, e como bênção, concedo-te o dom da força. A ti, Gêmeos, atribuo a tarefa de comunicar ao mundo minhas ideias. Por isso, te dou perguntas sem respostas. Em tua busca pelo conhecimento, inquietarás estão ao teu redor, para que compreendam o que vem e o que ouvem. Tu terás mas pensarás e falarás por 2. E para que faças um bom trabalho, dou-te a provação da superficialidade para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da inteligência. A ti, Câncer, dou a missão de implantar o coração do homem à emoção. Minha ideia se fará sentir por meio de risos e lágrimas, para que todo o conhecimento adquirido atinja a plenitude interior. Tu multiplicarás os sentimentos com teu instinto de preservação, de modo que os homens se reúnam em famílias. Para que realizes um bom trabalho, dou-te a provação da fragilidade para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da fertilidade. A ti, Leão, atribuo a tarefa de mostrar ao mundo
o esplendor de minha criação. Tu iluminarás os corações humanos com minha luz, acendendo em cada um o entusiasmo de assumir sua própria existência. Mas peço-te que não confundas as coisas e lembra-te que é minha a ideia e não tua, para que faças um bom trabalho. Dou-te a aprovação da vaidade para dominares, e como bênção, concedo-te o dom da honra. A ti, virgem, dou a missão de examinar em detalhes o que os homens têm feito em minha criação. Tu analisarás seus passos e revelarás seus erros, para que, por intermédio de ti, minha ideia mantenha-se pura e possa ser aperfeiçoada. Para realizares um bom trabalho, dou-te a aprovação do ceticismo para dominares, e como bênção, concedo-te o dom do discernimento. A ti, Libra, dou a missão de unir os homens em torno da minha ideia. Tu despertarás o desejo da cooperação, por meio da capacidade de se colocar no lugar do outro e então sentir o que o outro sente. Estarás onde houver desavença, para que possas mostrar o valor do acordo e da justiça. E para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da indolência para dominares. Como bênção, concedo-te o dom da paz. A ti, Escorpião, peço que não te afastes de mim, quando doerem em teu coração as maldades que presenciarás. Terás a capacidade de penetrar na mente dos homens e, conhecendo-a, perceberás que não sou eu, mas a perversão da minha ideia que causará a tua dor. Chegarás a conhecer o homem em seu instinto animal e lutarás contra o próprio dentro de ti. Para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação do extremismo para dominares. Como bênção, concedo-te o dom do renascimento. A ti, Sagitário, atribuo a missão de ensinar o riso e a esperança, para que no meio das incompreensões da minha criação, o homem se torne amargo. Através da esperança implantarás no coração humano a fé. Através da fé voltarás teus olhos para mim. Expandirás assim minha ideia por todos os cantos, os mais longínquos lugares. E para que realizes um bom trabalho, dou-te a aprovação da intolerância para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da generosidade. A ti, Capricórnio, dou a tarefa de mostrar com o suor do teu rosto o valor do trabalho. Ficarás com disciplina os alicerces de minha criação, para que nada destrua as suas bases. E tua alegria pelo dever cumprido ensinará que a responsabilidade não é um fardo, e sim uma condição natural. E para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da culpa para dominares, e como bênção, concedo-te o dom da autoridade. A ti, Aquário, dou a missão de abrir os olhos dos homens para novas possibilidades. Por isso terás o conceito do futuro e do amor fraternal. Sentirás a solidão dos que vivem à frente do seu tempo, pois não lhe permito personalizar o meu amor. Viverás livre para que possas servir à humanidade, renovando a minha criação. E para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da rebeldia para dominares. E como bênção, concedo-te o dom do progresso. A ti, Peixes, dou a missão de incorporar todas as tristezas do homem e voltá-las para mim. Com compaixão, tu mostrarás que as lágrimas são efeito da incompreensão do homem sobre a minha ideia. Tua devoção constitui a mais difícil das missões, pois terás a maior das dádivas. Tu serás a única das minhas 12 crianças a me compreender. Para que realizes um bom trabalho, dou-te a aprovação da ilusão para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da fé. E Deus completou: cada um de vós é perfeito, mas não compreendereis isto até que vós, 12, sejais um. E as 12 crianças foram embora executar suas tarefas da melhor maneira possível. Porque eu acho que Jesus estudou astrologia, porque ele, reunindo alguns textos dele, ele disse o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome, e coisas espantosas e grandes sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol escurecerá, a lua não mais dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E aí virá o sinal do Filho do Homem. Então, isso é uma configuração astrológica, tenho certeza disso. E não diminui nada Jesus ter estudado astrologia, uma arte, na época, considerada uma ciência tão comum que todo mundo estudava. Não tem por que o nosso mestre Jesus não ter dado uma olhadinha na astrologia, não é mesmo? Então, a gente termina aqui. E segunda-feira a gente vai estar aí de 4 às 5:30 da tarde para falar de universos humanos, dessa lenda pessoal, dessa vida que, apesar de árdua, é muito linda. E desejo a todos vocês muita, muita e muita paz.